Boa noite, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata, o 06, para trazer aqui mais um vídeo para vocês no canal. Dentro em breve, se Deus quiser, estaremos fazendo vídeos práticos, mas durante esse período que eu estou precisando de ficar mais quietinho, vamos fazendo os vídeos teóricos mesmo, tá? Hoje para mais um Doutor Ayata Responde, onde o assunto serão chumbinhos. Quero apenas lembrar que eu não sei tudo, aliás, sei bem pouco, mas me comprometo com vocês a responder aquilo e somente aquilo que eu sei e que eu posso assegurar a vocês. Então vamos lá para mais um Doutor Ayata Responde, baseado nas principais perguntas que surgem no canal aí, quando algumas vezes eu postei vídeos sobre chumbinho. Vamos lá para a primeira. Existem muitas diferenças. Muitas são as diferenças entre um chumbinho bom e um chumbinho ruim. Mas como as perguntas são as principais, eu vou elencar aqui as principais. Padrão de qualidade é um deles. Um chumbinho bom, numa lata que contém 500, 450 são muito parecidos um com o outro, 450 ou mais. E quando você põe na arma, calçam na arma do mesmo jeito. Num chumbinho ruim, uma lata com 500, no muito 100 serão iguais um ao outro. Você vai pegar, na hora que você põe esse aqui, ele entra muito apertado, na hora que você põe o outro, ele parece que vai cair direto lá pelo cano, ele entra folgado. Você pega, um tem a saia amassada, o outro tem a saia mais arredondada, lá na ponta tem aquelas arestas grossas que a gente chama de costura, que fica à vista. Alguns já vêm até mesmo com porosidade vistas a olho nu. Então, padrão de qualidade é uma das principais diferenças. Outra que às vezes você não vê no padrão de qualidade, mas se você, às vezes tem um chumbinho que você acerta mal com ele, você vai perceber a diferença é no peso, a diferença gritante do peso de um para o outro. Porque como é um material muito pequenininho, às vezes a gente olha e não percebe. Mas você pega um chumbinho aparentemente bem acabado, você atira ele numa grupa bem. Aí você põe ele numa balancinha de precisão, de preferência com 3 casas além do ponto, além da vírgula, mas 2 também já dá para ver. Aí você começa a ver que tem uma diferença de peso, embora a aparência seja boa, mas a diferença de peso dele é muito grande. Isso faz também uma extrema diferença entre um chumbinho bom, de qualidade boa, e um chumbinho de qualidade ruim. E terceira e última coisa que eu quero marcar aqui é grau de limpeza. Tem uns chumbinhos que vêm sujos. Você começa numa sessão de tiro, você vai pegar ali o chumbinho, depois você dá 50 tiros, a ponta dos seus dedos estão todas escuras. Porque eles misturam um óleo, deixam um resquício de óleo de fabricação, ele não é limpo, ele não é polido. Um chumbinho de qualidade, que além de limpinho, ele é todo polido. Você pega, como diz os mineiros, você pode pentear o cabelo nele. Você vê, você procura, não tem imperfeição, não tem anomalia, não tem costura. Essas são as principais. Existem muitas outras, mas essas são aquelas que o chumbinho, se conter esses problemas, com certeza você vai ter problema para fazer bons disparos com ele. Quando nós falamos de calibre, nós falamos de intenção de impacto e precisão. O calibre é pensado nisto. Toda e qualquer pessoa que tem arma, seja ela de fogo, seja de ar, seja que arma for, ele sabe que quanto mais grosso o calibre, normalmente mais alto o impacto lá no alvo. Quais são as diferenças?
O calibre 4,5, por exemplo, ele tem uma trajetória mais plana. Todo chumbinho, quando a gente dispara, ele faz uma curva. O chumbinho 4,5, ele tem uma trajetória mais plana. Portanto, é um chumbinho que normalmente, para quem quer competir com a arma de ar, produz uma facilidade maior e acertos melhores no alvo. Isso não é regra. Tanto se pode ver isso que as Olimpíadas, por exemplo, são todas feitas em calibre 4,5. O 4,5 tem outra coisa. Ele tem a facilidade em armas Spring de alcançar maiores velocidades do que os calibres que são mais pesados, que automaticamente são calibres que não são de muita velocidade. Para alcançarem muita velocidade, eles precisam de uma arma que seja com gás ou com uma mola muito pesada. Então o 4,5 é pensado em ganho de velocidade e precisão a distâncias pequenas e intermediárias. Não quer dizer que também não se alcance a grandes distâncias. Mas a grandes distâncias ele começa a ter um problema que, por ser muito leve, ele fica muito suscetível à influência dos ventos. Calibre 5,5 é um calibre que entrou no lugar dos 5 milímetros, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, por ser um calibre que tinha uma capacidade maior de abate de pequenos alvos. Não são alvos grandes, alvos pequenos. Ele entrou sendo muito pensado num ganho de impacto, de knockdown, que viabilizasse, por exemplo, eles matarem marmotas, coelhos, alguns bichos que dão por lá, que o calibre 5,5 apresentava um resultado melhor. Só que esse calibre ele foi tão estimado para caça que ele foi trabalhado, e hoje é possível se ter no calibre 5,5 não só um bom fator de impacto, mas também uma boa precisão, tanto a curtas, quanto a médias, quanto a longas distâncias. Porém, ele demanda maiores cálculos balísticos para campeonatos, por exemplo. Porque a trajetória, enquanto a do 4,5 é muito plana, requer pouca compensação, o 5,5 é uma trajetória que declina mais rápido. Então requer do atirador que ele saiba fazer compensações de distância, entenda o comportamento do chumbo, dentro do que é o comportamento da arma e a potência que ela pode dar a esse chumbo. Portanto, um tiro mais científico, que depende, além da boa precisão do atirador, de que ele conheça a balística para que essa precisão se efetive quando dos disparos. O calibre 6 milímetros, ele não é muito comum lá fora. Como no Brasil é permitido, ou era até os 6 milímetros, ele entrou aqui como a resposta do maior calibre que se podia ter no Brasil até tempos atrás. Quem não tinha CR, é óbvio. É um calibre que não é muito difundido lá fora. Lá fora é o 6,35, que eu vou falar depois dele. Mas é um calibre com impacto, um fator de impacto melhor do que o 5,5, embora ele tenha só 0,5 milímetros a mais. Mas ele é um calibre que ele tem um problema, a meu ver, não se produz variedades de chumbos para ele. Você compra uma arma 6 milímetros, tem pouca variedade de chumbo. Se a sua não acertar com os poucos que tem, você fica com um problema sério. Você fica com o menos ruim, não com o bom. Não é isso que acontece com o 4,5 e o 5,5. O 4,5 tem uma gama enorme de variedades e variações. O 5,5 é uma gama grande, não tão grande quanto o 4,5, mas uma grande gama. O 6 milímetros, uma gama pequena. Poucas empresas estão trabalhando nesse calibre. Talvez porque o mercado ele não colou muito no mercado, não diversificou muito. E o 6,35, que é preferido lá fora no lugar dos 6 milímetros, que é já pensado realmente para caça. Porque ele é um calibre maior, ele tem uma pancada maior quando ele chega no alvo, porém ele esbarra em um problema.
Se o 4,5 é plano, a trajetória dele, o 5,5 declina mais rápido, o 6,35 é mais rápido ainda. Ele não é pensado para tiros de longas distâncias, para distâncias pequenas, intermediárias, médias. Mas ele é pensado em, sobretudo, naqueles que querem caçar. Não quer dizer que todas as armas de calibre 6,35 favoreçam a caça. Que às vezes tem esse calibre, mas não tem uma potência que esse calibre normalmente demanda para justificar o emprego dele majoritariamente em caça. Basicamente as diferenças são essas. O 6,35 também não tem uma gama de variedades de chumbos deles, não. São muitas as empresas que produzem ele, não. Mas é um bom calibre para poder de impacto lá na frente. As principais diferenças são estas. Se essa pergunta fosse feita há tempos atrás, eu diria sim, importados. Ainda hoje os importados estão com a qualidade melhor do que muitos chumbos nacionais. Porém a Rifle, nisso nós precisamos de tirar o chapéu para a Rifle, ela melhorou muito o mercado de chumbo brasileiro. A Rifle começou a produzir uns chumbos aí que estão nos dando resultados extraordinários. Mas ainda o chumbo importado costuma ter um padrão de qualidade, de precisão melhor do que os nacionais, embora a Rifle já nos colocou em pé de igualdade com muitos importados aí. Não estou dizendo que os outros não sejam bons, mas a Rifle realmente tem nos ajudado muito nisso aí. Mas quem atira com JSB sabe que pouca coisa se compara a JSB, a alguns HNs aí, né? Quem atira de Finalimete e de outros chumbos aí, sabe que o padrão do chumbo lá de fora ainda é um padrão que nós precisamos de alcançar plenamente. É uma pergunta um tanto complicada. Chumbinhos leves, de peso intermediário ou pesados? Depende da proposta que você tem para o disparo que você vai fazer e da arma que você tem nas mãos. Armas com velocidades baixas, pequenas velocidades, até os seus 180 metros por segundo, com certeza carecem de chumbinhos leves e que não sejam de calibres apertados. Por exemplo, você tem uma arma aí para competição papel a 10 metros, dá 160, 170 metros por segundo. Tem que ser um chumbinho mais leve e calibre 4.49, 4.48. Às vezes eles vão melhor do que um 4.50. Isso não é regra. Os intermediários são aqueles que a gente busca, que vai me dar um bom fator de precisão e uma boa pancada. Ele vai aliar as duas coisas. E os chumbinhos mais pesados demandam armas de potência alta. Não adianta você pegar um chumbinho pesadão e pôr numa arma de baixa velocidade, 180 metros por segundo, que ela vai fazer muito pouco com ele e ele vai, depois de alguns metros, poucas dezenas de metros, ele vai já estar tocando no chão. Porque chumbo pesado demanda potência para empurrá-lo até o alvo. Então, o peso do chumbo tem uma correlação com o propósito que o disparo tem e com a arma que você está usando. Agora, os leves são muito usados para provas de precisão, de armas de baixa potência. Os intermediários são os que a maioria de nós usamos aí para tiros a 50 metros, a 60 metros, até essa distância. E os pesados para quem gosta de caçar e tem arma potente. De forma que eu não vou dizer que um é melhor do que o outro. Na arma certa, eles vão te dar resultados diferentes quando impactarem o alvo ou precisão diferente.
Olha bem, eu vou responder essa pergunta falando daquilo que eu conheço na prática. No que eu já vi, e vi mais de uma vez, chumbinhos de material duro danificam sim a arma. Danificam o que, doutorado? Danificam o raiamento da arma. Vou pegar aqui como exemplo, aqui tem um celular aqui. Você imagina se eu começar a esfregar esse celular no meu rosto. Vou esfregando. O que você acha que vai sofrer mais dano? O meu rosto vai estragar o celular ou o celular vai estragar o meu rosto? Com certeza o celular vai estragar o meu rosto. Porque ele é mais duro, mais rígido. A organização atômica dele dá ele condição de ter mais resistência à deformação do que a minha pele dá ao meu rosto. Então você tem uma arma que às vezes é de ferro fundido, o cano dela, não é fundido em alta qualidade de fusão e nem é uma liga de ferro das melhores, e põe um chumbinho que a consistência dele, o material dele é mais duro do que o raiamento, do que o ferro no qual o raiamento da sua arma foi esculpido. Como eu falei, uma coisa mais dura atrita com uma menos dura, ambas sofrerão desgaste, mas o desgaste maior será naquela que é mais mole, digamos assim. Então o que acontece? A altura da raia, ela vai perdendo a altura, ela vai lixando o raiamento da arma. E amanhã você tem uma arma com um sulco. Antes você tinha 0,18 milímetros de altura de sulco de raio, você passa a ter 0,15, 0,14. Isso faz diferença, doutora Renata? Faz. Porque a altura do raiamento é pensado na potência que a sua arma pode dar. Porque o chumbinho ele precisa de deformar dentro do cano, ele precisa de inflar, aquela saia dele tem que se abrir igual um paraquedas para ele encostar na raia e a raia fazer ele girar lá dentro. Quando esse atrito é menor, porque o calibre é errado, porque a altura da raia está errada para a potência, você perde precisão na sua arma lá fora. Então chumbos de ligas duras danificam sim o raiamento da arma. Se alguém diz o contrário, ouça-os também. Eu não sou dono da verdade, mas a minha experiência é que traz dano sim. Vale a pena? Para mim não. Mas cada um tem sua opinião. A caça com armas de ar, ela demanda, primeiro, carabinas de alta potência para que você tenha sucesso e a sua caça seja ética. E chumbinhos que tenham condições de alcançarem e atingirem com letalidade a caça pretendida. Se é uma caça que tem couraça, carapaça ou couro duro, você precisa de um chumbinho mais duro, pontiagudo ou esférico de perfuração. Então existe sim chumbinho que dá mais sucesso na caça. Se você vai caçar animais com plumas ou emplumamento muito denso, você precisa sim de chumbinhos de perfuração. Se você já vai caçar animais que têm o encouraçamento, a proteção externa mais sensível, mais fácil de ser penetrada, melhores chumbinhos expansivos. Porque você não precisa de tanto fator de penetração, ele vai penetrar com uma certa facilidade, mas você precisa de uma vez penetrando lá dentro, infligir danos que causem a morte. Então chumbinhos expansivos. E tem aí no mercado Gamo Letal, Redfire, tem o Polimag, Croisman Premier, né? Alguns outros expansivos, que são chumbos que na caça vão te dar a maior possibilidade de ter e de alcançar bons resultados. Esses são os chumbos hoje preferidos na Europa por causa do politicamente correto. O que é um chumbinho lead free? É um chumbinho que não usa chumbo.
esse material, a composição dele não é feita de chumbo, que eles alegam muito que é nocivo à saúde, e é o uso inadequado, o manuseio inadequado. E às vezes o atirador está fazendo seus disparos e tem um curso de água onde tem peixes, tem uma área onde há criação de animais, e o animal pode vir comer aquele chumbo e ter qualquer intoxicação. Então criaram os chumbinhos que não usam material chumbo na sua composição, são chamados lead free. Mas há uma corrente ideológica, não, vou até desfalar que não é politicamente correta, é que olha realmente a natureza, que está fazendo uma campanha para que o chumbo seja extirpado como matéria-prima dos nossos chumbinhos. Acho bom, acho válido, mas ainda não conheço. São chumbinhos válidos, sim. Aqueles chumbinhos que às vezes a pessoa compra a coquilha, vai ali, faz em casa. O que a pessoa deve ter é cuidado para manusear chumbo por causa da toxicidade dele. E o cuidado de fazer um chumbo da melhor qualidade possível. Mas são válidos. E eles trazem uma vantagem de atender necessidades que a indústria ainda não se despertou para atender. Que às vezes um chumbinho mais alongado, que na indústria não tem, ou um chumbinho mais encurtado, ou um shape, um desenho diferente. A indústria ainda não produz, os atiradores hoje estão comprando todo um instrumental e adquirindo conhecimento e produzindo em casa. São válidos, sim. E para quem sabe fazer e faz com carinho, sai com um excelente padrão de qualidade. As considerações finais, eu diria assim, a gente não alimentar muito fetiche com chumbinhos. Sobretudo um fetiche que muito atirador tem, de que um chumbinho pode trazer o mesmo dano que uma arma de fogo pode trazer. Doutora Ayata, não pode? Pode até trazer um dano igual ao da arma de fogo. Mas se uma arma de fogo disparar 20 projéteis e trazer o mesmo dano, você vai precisar de disparar 20 mil projéteis de arma de ar para trazer o dano que um dos tiros de arma de fogo trouxe. Porque não é um projétil pensado em defesa, não é um projétil pensado em agressão, embora ele é capaz de defender, sem muita efetividade, ele é um tiro anêmico, e ele não é pensado dentro desses aspectos. Outro detalhe acerca dos chumbinhos aqui nas minhas considerações finais é aquele que você deve sempre saber, não basta comprar uma boa arma. Você precisa de agora fazer toda uma análise de uma série de chumbos para descobrir qual chumbo irá melhor com a sua arma. E entender uma coisa essencial, vou encerrar aqui. O chumbinho que pode produzir o melhor resultado em relação ao desempenho da sua arma vai te dar muito 30% de ganho só, que são os chumbinhos chamados PBA. Se a sua arma dá 500 metros por segundo, 500 FPS, um chumbinho de melhor performance, que são aqueles muito leves, resinados. Hoje está entrando no mercado os chumbinhos banhados a cobre. São feitos de chumbo, mas são banhados a cobre, jaquetados, e que dão também uma velocidade muito grande, um poder de penetração muito bom. Mas o melhor chumbinho em relação ao que você usa vai te dar 30% de ganho. De 500 vai passar para 650 pés. É muito, sim, já é. Mas não existe chumbinho mágico. E não é qualquer tipo de chumbinho que vai atender a necessidade de todas as armas, não. Cada chumbinho demanda uma potência, sobretudo uma potência apropriada para que ele possa dar resultados realmente bons quando você disparar. E fora isso, é você torcer para que a sua arma seja amistosa com chumbos baratos. Deus me deu essa bênção. Minhas armas todas, é claro que com JSB elas atiram eximiamente bem. Mas sem eles, com chumbos que você pode comprar sem se onerar tanto por causa do preço, elas dão resultados bons para mim. Isso eu acho mais importante. Uma arma eclética, universal,
que embora ela irá extraordinariamente bem com um, mas com os outros ela é amistosa também. É isso aí. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.